Pronto. Boa tarde. O tema do nosso artigo é a influência do estado nutricional no desenvolvimento de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Os componentes do grupo são Cláudia Gregori, Débora Oliveira, Maria Batisti, Tarsila Matos, Tatiana Piana e William Silva. Nós somos alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, em parceria com a FACOP. Nosso trabalho contém a introdução, a fundamentação teórica, metodologia, os resultados obtidos com a discussão, as considerações finais e os referenciais bibliográficos. O crescimento epidêmico das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e o diabetes mellitus tipo 2, pode ser atribuído a alguns fatores de risco, como a obesidade e alimentação inadequada. Partindo desse pressuposto, questiona-se de que forma o estado nutricional influencia o desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o objetivo do nosso trabalho é avaliar o perfil nutricional dos entrevistados e correlacioná-los à incidência de diabetes e hipertensão. A avaliação do estado nutricional dos indivíduos é uma ferramenta utilizada para que cheguemos ao diagnóstico nutricional. Para avaliar, a gente utiliza o peso e a altura do indivíduo quadrado através da fórmula do indicador ou índice de massa corporal, conhecido como IMC. A partir daí, é possível diagnosticar o estado nutricional desse indivíduo, que varia entre baixo peso, eutrofia ou peso normal, ou sobrepeso e obesidade. A síndrome metabólica é uma condição clínica em que o indivíduo reúne no mínimo 3 patologias crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2 e obesidade visceral. A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos e ela se encontra acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. O diabetes mellitus tipo 2 é a hiperglicemia crônica, que é desencadeada por uma deficiência na produção do hormônio insulina, e a obesidade visceral é o acúmulo de gordura abdominal e pode comprometer a saúde do indivíduo, levando ao desenvolvimento de outras patologias crônicas, como cardiopatia, dislipidemias, entre outras. A nossa amostra, composta aí por 308 pessoas de ambos os sexos. A coleta de dados foi feita através da plataforma online SurveyMonkey, onde a gente cadastrou um questionário eletrônico e os próprios indivíduos acessavam para responder. O questionário que foi cadastrado na plataforma online contemplava as seguintes perguntas: a idade do indivíduo em anos, o peso em quilos, a altura em metros e se esse indivíduo era portador de diabetes e portador de hipertensão. A tabela de número 1 mostra pra gente aí, a identificação das 4 medidas estatísticas que a gente pode obter através do tratamento dos dados, que a gente conseguiu coletar através da aplicação do questionário. A idade média dos indivíduos entrevistados era de aproximadamente 37 anos, porém, como a gente pode ver aqui na tabela, o desvio padrão era extremamente elevado, então isso inviabilizou com que a gente utilizasse a média como medida que melhor representasse a nossa amostra. O desvio padrão é uma medida de incerteza, uma medida insegurança. O desvio padrão é a medida que demonstra aí o grau de variação entre as respostas obtidas do questionário em relação à média. A moda aí da idade é representada por 29 anos, na verdade é a idade que mais se repetiu, a idade mais frequente entre os entrevistados, porém apenas 16 entrevistados referiram ter 29 anos. Então não representa a maioria e a gente também inviabiliza a moda como medida que melhor representa a nossa amostra. Então a gente tem aí, como medida escolhida, digamos assim, a mediana. Então a gente tem que a idade mediana dos indivíduos entrevistados nesta pesquisa é de 35 anos. Em relação ao peso, a gente tem também a moda ali, que foi o peso que mais se repetiu, porém apenas 14 entrevistados referiram ter 60 quilos, então também não é a medida que melhor representa a nossa amostra, então a gente optou ali pela mediana. Então a gente conclui que o peso mediano dos indivíduos entrevistados foi de 69 quilos. Em relação à altura, como a gente tem um desvio padrão baixo,
né, a gente utiliza assim a média como melhor representatividade e a gente conclui que a média dos indivíduos entrevistados, a média de altura desses indivíduos é de 1,66 m. Em relação, né, à classificação do estado nutricional de acordo com o cálculo do índice de massa corporal, a gente tem que 4,87% dos indivíduos estavam com IMC abaixo de 18,5, que classifica o estado nutricional como magreza. 42,53% dos indivíduos estavam com o estado nutricional eutrófico, ou seja, normal, certo? O peso dentro dos limites de normalidade para sua altura. 33,76% dos indivíduos estavam com o IMC acima de 25 e abaixo de 29,9, ou seja, classificados como sobrepeso. 17,2% dos indivíduos estavam com o IMC acima de 30, certo? Classificados aí como obesos. E apenas 1,62% estavam com o IMC acima de 40 kg por metro quadrado, caracterizando aí uma obesidade grau 3. Quando a gente analisa, né, a correlação entre esses quesitos, né, apontados aí no questionário, a gente tem algumas informações que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, a alta correlação entre o peso e o índice de massa corporal, né? Essa relação, na verdade, é até bem óbvia, né? Uma vez que, para a gente encontrar o IMC, a gente precisa dividir o peso do indivíduo pela altura ao quadrado. Então, acaba que a gente conclui, né, que o peso é, de fato, diretamente proporcional aí ao índice de massa corporal. Uma outra informação importante é que a idade pouco se relaciona, pouco tem ligação em relação ao peso e menos ainda em relação à altura. Como vocês podem ver ali, a correlação entre idade e peso é de 0,21 e a correlação entre idade e altura é de 0,04. Outra informação importante é que em relação à idade e o peso do indivíduo, a incidência de diabetes é uma correlação extremamente baixa, certo? Em relação à incidência de hipertensão, o peso e a idade também pouco interferem. Contudo, quando a gente compara, né, o peso e a idade em relação à incidência de hipertensão, essa é um pouco mais significativa comparada à incidência de diabetes. E só mais uma informação importante em relação a essa tabela de número 2, que vale a pena chamar a atenção, é a correlação inversa, né, entre a altura e a incidência de diabetes e hipertensão. Caracterizada ali, né, menos 0,07, menos 0,06. Então, a gente consegue, né, pressupor que quanto mais alto for o indivíduo, menor será aí a incidência de diabetes e hipertensão. Bom, para finalizar, né, é sabido já, né, que o excesso de peso ele representa atualmente um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, principalmente o diabetes e hipertensão, né, as quais aí nosso trabalho ele trata, e o presente estudo se propôs aí a avaliar se de fato o perfil nutricional dos indivíduos ele está correlacionado com a prevalência de tais doenças. No entanto, o maior percentual dos indivíduos que foram entrevistados apresentaram IMC dentro dos limites de normalidade. Então isso gerou uma fraca ligação entre esses quesitos que foram analisados. Mas a gente precisa que novos estudos sejam realizados, né, com uma amostra ainda maior, para que a gente consiga provar que essa correlação existe ou não. Certo? Eu agradeço a atenção de vocês, a gente apresenta aqui as nossas referências bibliográficas e a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.